Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eis-me aqui, minha dor sereno.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que aí também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas e nunca
Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos fazer a nossa prece. Nós vamos fazer, após a prece, a primeira leitura, o primeiro estudo, e na sequência a Simone vai fazer o estudo do Evangelho para a gente, Simone Pimenta, companheira lá do André Luiz, né? Que gentilmente aceitou nosso convite para estar conosco aqui na noite de hoje. Muito bem, então vamos lá. Divino Mestre Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, nessa nova oportunidade para estudarmos o Teu Evangelho e dessa forma trabalharmos na nossa intimidade as nossas imperfeições, procurando desenvolver as qualidades morais. Te rogamos, Senhor, que abençoe-nos a cada um de nós, a nós que nos encontramos aqui neste recinto fisicamente e aqueles que se encontram nos seus lares, acompanhando-nos no estudo desta noite. Permita, Senhor, que os seus trabalhadores possam visitar os lares de todos nós, levando energias salutares, ajudando a todas as pessoas no seu reequilíbrio, no entendimento, na compreensão dos temas que serão estudados nessa noite. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então nós vamos estudar hoje do livro Fonte Viva, capítulo 127, Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos, João 19:5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o havia abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o Mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Bom, quando a gente leu, estudou essa passagem aqui de Emmanuel, essa fala de Emmanuel, esse ensino dele, a gente refletiu bastante sobre a figura do Cristo e sobre nós, A gente sabe que Jesus é nosso modelo e guia, é aquele Espírito que veio para nos mostrar o caminho. E todas as vezes que a gente fala assim, em seguir o Cristo, em fazer como o Cristo fazia, logo a gente escuta algumas pessoas dizerem, mas o Cristo consegue, porque o Cristo é um Espírito superior. Claro que isso é verdade, Vejam o comportamento do Cristo quando aqui esteve, não olvidou nenhuma ofensa, não se revoltou contra nada, aceitou aquilo que lhe foi imposto, sem justificar, sem se explicar, sem pedir por justiça, porque tudo aquilo que fizeram ao Cristo foi uma grande injustiça, já que ele é um Espírito puro e não precisava passar por nada daquilo. Mas sabia da importância de todo o seu martírio para que a sua mensagem ficasse registrada na humanidade, para que servisse de exemplo para nós, para que nós pudéssemos espelhar no comportamento do Cristo e a partir daí a gente mudar o nosso próprio comportamento.
Então, claro que nós não somos capazes ainda de agir como Jesus agiu, de fazer as mesmas coisas. Quando a gente é ofendido, muitas vezes o nosso sangue ferve mesmo, às vezes a gente não dá conta daquela situação. Às vezes a gente até nem reage, né? Mas fica por dentro num estado, muitas vezes, de total desequilíbrio, né? Quando a gente vê uma injustiça, a gente às vezes se revolta contra aquela injustiça. E a gente vê que o comportamento do Cristo é de fato um comportamento diferenciado, né? Então a gente precisa refletir muito sobre esse comportamento de Jesus e refletir muito sobre as coisas que passam no nosso coração, para que a gente possa identificar os comportamentos equivocados que nós temos e a partir daí começarmos a nos esforçar para agir como o Cristo agia, como o Cristo age, melhor dizendo, né? Claro que ele não vive mais essa situação que ele viveu quando estava aqui na Terra, porque como ele é o governador do nosso planeta, a condição em que ele se encontra é de fato diferenciada de quando ele estava aqui. Que embora continuando sendo o governador do nosso planeta, estava sobre a ação do homem e acabou passando por tudo aquilo que ele passou. Então o Cristo não vive essas situações, mas se ele fosse viver qualquer situação dessa natureza, e a gente sabe de novo, né, que não é por conta dele, mas pelo trabalho dele, não é por uma necessidade dele, mas por um trabalho dele, claro que o comportamento do Cristo seria coerente a tudo aquilo que a gente conheceu lá atrás, né? Então nós precisamos observar isso, trazer isso para dentro de nós e perguntarmos: quando a gente é humilhado, como que a gente reage frente àquela humilhação? Quando a gente é injustiçado, quais são nossas atitudes, quais são os sentimentos que brotam no nosso coração quanto àquela injustiça? Quando nós somos agredidos, ofendidos, traídos, abandonados, como que a gente se comporta, né? Muitas vezes a gente fica completamente desestruturado, porque a gente acha que o mundo e que as pessoas têm que agir conforme a gente gostaria que elas agissem. A gente não consegue compreender ainda que cada pessoa, certo ou errado, tem o seu livre-arbítrio, e através do seu livre-arbítrio, ele tem o direito de fazer o que ele quer, de escolher o que ele quer, né? E eu preciso pensar, se Deus me colocou nessa situação, ou melhor, se Deus me permitiu estar nessa situação, o que Deus quer que essa situação me ensine? E é isso que eu tenho que procurar fazer, né? Não me revoltar, não esbravejar, não brigar, não ficar contrariado, magoado, chateado ou o que for, nada disso. Eu preciso entender o que aquela situação que Deus permitiu que eu vivesse pode me ensinar, que fruto que eu posso tirar dessa experiência para me tornar um espírito melhor do que quando eu encarnei aqui na Terra. Uma vez que a nossa encarnação, o propósito dela é exatamente este, né? Que a gente se transforme, que a gente se harmonize, que a gente caminhe com paz, com serenidade, desenvolvendo as virtudes que o Evangelho prega para a gente, que o Evangelho ensina para a gente, que a doutrina espírita, de uma forma muito clara, também vem nos ensinar, né? Então, como nós mineiros gostamos de dizer, nós estamos com a faca e o queijo nas mãos, né? Já sabemos o caminho. Compete a cada um de nós realmente trilhar este caminho e não ficar esperando que as pessoas pavimentem esse caminho, arrumem esse caminho para que nós possamos passar por ele, né? Então o caminho é o que nós necessitamos. Se é um caminho cimentado, asfaltado, ou se é um caminho pedregoso, se é um caminho tortuoso ou reto, cada caminho que nós vivenciamos é em função das necessidades que nós temos naquele momento. E Deus, pelo seu amor infinito, pela perfeição infinita que Ele tem, é óbvio que ofertou para nós o que de melhor nós necessitamos para que a gente possa construir a nossa perfeição. Não há como o Espírito se transformar, não há como o Espírito se aperfeiçoar se ele não passar pelas lutas, pelas provações que a vida nos oferta. Não estou falando de sofrimento, estou falando de lutas. O sofrimento muitas vezes é por nossa conta. Deus não nos coloca numa condição de nós sofrermos. Deus nos coloca numa condição de provas, né?
Se a gente aceita aquela prova, se a gente caminha com serenidade, se a gente faz a nossa parte, não há sofrimento. Mas se a gente não faz, a gente mesmo vai construindo as dificuldades, né? Então o Cristo, em todos os momentos, sempre agiu de acordo com as leis de Deus. Nunca, em momento algum, desviou 1 milímetro que fosse das leis de Deus, mesmo que aquela situação fosse injusta. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que aprender para nós também, né? Trazer para a nossa vida como Jesus agiria, vivenciando as experiências que eu vivencio hoje. Qual seria o comportamento do Cristo? E obviamente, guardadas as proporções, eu preciso me esforçar para que um dia, de fato, a gente esteja na condição do Cristo, na condição de espíritos puros, né? Jesus, então, possa nos abençoar, possa nos iluminar, para que a nossa caminhada possa ser serena e produtiva. Muito obrigado. Isso aí. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe. Agradeço muito o convite, né? Porque cada vez que a gente fala, a gente estuda, né? E não é por acaso, né, que a gente precisa de estudar isso aqui, não. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E vamos falar do item 6, a afabilidade e a doçura. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Faz parte do sermão que Jesus proferiu, né? O sermão da montanha, e que traduz toda a conduta moral para aqueles que desejam melhorar, aqueles que desejam se esforçar para alcançar a própria evolução espiritual. A bem-aventurança ou felicidade espiritual, ela vem sendo prometida ao longo dos séculos e aguardada ansiosamente por todos aqueles que se identificam com os verdadeiros interesses do espírito, né? Mas é preciso que tenhamos uma noção de como conquistar essa felicidade espiritual, né? É preciso que saibamos que isso é uma conquista íntima, é uma mudança interior, né? Uma conquista muito íntima, individual de cada um. E porque para quem não consegue entender isso, que é uma conquista íntima, acaba essa pessoa que ainda não tem esse entendimento, acaba assumindo um posicionamento puramente exterior. Ou seja, aquela questão das belas palavras, das atitudes que não partem de um sentimento verdadeiro que traduz o amor como ele deve ser. Então fica uma coisa meio da boca para fora, né? Sem aquele sentimento verdadeiro. E a doutrina espírita nos ajuda muito a entender essa mensagem evangélica, né? Nos diz que para essa conquista é preciso trabalhar, é preciso perseverar, é preciso que a gente se esforce muito para nos reeducarmos. Só consegue ser brando e pacífico, só consegue ter aquela serenidade aqueles que são menos egoístas, aqueles que pensam menos só em si mesmos, esquecem dos outros, né? Aqueles que não ferem, aqueles que não humilham, aqueles que buscam através do progresso a evolução, né? Mas sem se afastar da boa conduta moral. O egoísmo, o interesse pessoal, o orgulho, tudo isso é indício de imperfeição. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 895, os Espíritos falam pra gente que o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Por quê?
Porque quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreensão tem da vida futura. Então, olha, quanto mais apegados nós somos às coisas deste mundo, menos nós temos compreensão da vida futura. Porque nós levamos alguma coisa desse mundo, de material? Não, né? E Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, Jesus faz dessas virtudes uma lei. E ele condena toda manifestação de violência, de raiva, até mesmo aquelas expressões, né, a expressão descortês com que alguém possa tratar seu semelhante. E aí, o espírito Lázaro, né, lá em Paris, em 1861, veio nos instruir, através do Evangelho, sobre a afabilidade e a doçura, que é o nosso tema hoje do Evangelho, item 6. Então, o que Lázaro nos traz? Ele nos diz que a afabilidade e a doçura são formas de manifestação da benevolência, né, que é fruto do amor ao próximo. O que é benevolência? Bondade, boa vontade, está muito relacionado com a caridade, né? E Lázaro diz também que às vezes as aparências enganam, que o mundo dá ao homem um verniz, uma máscara dessas qualidades, né? E que há muitos que aparentam ser de um jeito, mas que por dentro ainda apresentam muitas dificuldades, sérias dificuldades, né? E acabam dissimulando as deformidades interiores, que somos nós, né? Se a gente colocar a mão na consciência, muitas vezes a gente age assim, por fora uma coisa, mas que não condiz com aquilo que a gente está sentindo por dentro ainda, né? E o mundo está cheio dessas pessoas que tem o sorriso, segundo Lázaro, né? Que tem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que são mansas, mansinhas, mas desde que não seja contrariada. Pisa no carro para ver, né? Olha se nós não somos assim, gente, né? Caraca, você entrou aqui, ó, até no fundo. Tem uma língua de ouro quando falam pela frente, mas por trás, dardo peçonhento. Está lá no Evangelho, Lázaro que diz. E Lázaro cita também o exemplo daqueles que são ótimos com os outros fora de casa. São prestativos, são simpáticos, mas que com a família são verdadeiros tiranos. E acaba fazendo a família sentir o peso, né, dessa prepotência, dessa autoridade, desse orgulho. Mas esses não atrevem a usar essa autoridade com estranhos, não, né? Acham que tem que ser temido pela família e muitas vezes os familiares não têm força para reagir, né? E acaba sofrendo esses abusos. Então, não basta só a aparência, não basta só ficar no exterior, né? É preciso que a gente desenvolva o sentimento, o bom sentimento, né? É para isso que a gente tem que trabalhar. Jesus veio nos ensinar esse amor. Olha os exemplos, o que o Luiz acabou de falar com a gente, né? Da primeira leitura. O que Jesus espera de nós, né? Jesus espera isso de nós, que não revidemos, que sejamos doces, que sejamos benevolentes, mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar intimamente. Nós já estamos tendo conhecimento, né? Então a gente tem que esforçar. Aquele que não finge afabilidade, doçura, essa pessoa nunca é desmentida, nunca é desmascarada. Por quê? É sempre a mesma pessoa, seja onde quer que ela esteja, dentro de casa, no trabalho,
no convívio social. Então, as pessoas que são verdadeiramente afáveis, né, e doces, elas são assim onde quer que elas estiverem, onde quer que elas estejam, né? E aí Lázaro finaliza com uma fala assim que é bem forte, né? Que pelas aparências se consegue enganar os homens, mas que a Deus ninguém engana. Então, não adianta a gente querer enganar nem a nós mesmos, né? Nem aos outros. E que Deus nos conhece cada um intimamente, né? Ele sabe o que vai aqui dentro do nosso coração. Então, nós precisamos entender, né, em que consiste a afabilidade e a doçura e analisar os efeitos dessas duas virtudes no relacionamento com as pessoas. Porque no relacionamento, né, nós precisamos da convivência. É através da convivência com o outro que nós aprendemos a ter paciência, a ter tolerância, né? Que nós exercitamos isso, principalmente com aquelas pessoas que vêm do nosso caminho, aquelas pessoas difíceis. A gente acha que aquela pessoa é difícil, mas às vezes o difícil é a gente mesmo, né? Então, a afabilidade e a doçura são atitudes pelas quais a pessoa manifesta exteriormente a benevolência para com os semelhantes, ou seja, a boa vontade, a bondade, né, a caridade. E afável é um adjetivo que define quem é acolhedor, quem é gentil, quem é educado, quem é suave na forma de tratamento com os outros, quem é doce. Uma pessoa afável demonstra muita simpatia, muita simplicidade, franqueza, demonstra bondade nas suas relações, né? A pessoa afável faz de tudo para o outro se sentir bem. E ser afável é fundamental para conquistar bons relacionamentos, porque nós conectamos o que há de melhor em nós com o outro. Então não tem como um relacionamento dar errado se a gente leva o melhor de nós. Mesmo se o outro for meio lá carrancudo, pelo exemplo, né, pelo modo de agir, a gente acaba derrubando essa dureza do outro. E tem que ser assim, né? A gente não pode entregar, responder uma dureza com outra dureza, né? Tem que ser exatamente o contrário, quebrar isso aí. Então, ser afável é extremamente importante, principalmente nesse mundo de hoje, né, em que nós estamos, em que vivemos, né? Porque as pessoas estão sempre apressadas, estão sempre na correria, ninguém tem tempo para ninguém, cada um lá no seu mundinho, né? Apressadas, ocupadas, muita gente com medo, muita gente insegura, com sentimentos negativos, más atitudes. Então, e é bem aí que nós temos que parar para pensar se nós não estamos entrando nessa onda, né? E aí a gente pensa, olha, o que está me movendo? O que está me movendo hoje? Qual que é o sentimento que me move, né? E tomar muito cuidado, refletir, vigiar mesmo, né? E nós podemos fazer a nossa parte, com certeza, né? E quanto mais nós praticarmos, mais nos aperfeiçoaremos. Já ouviram falar, né, que a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar. Então, nós podemos fazer várias coisas. Primeiro, ser atencioso. Não deixar que as pessoas passem desapercebidas por nós. Como foi falado, né? Como eu falei, nós crescemos, nos educamos pela convivência. Então, vamos ser mais atenciosos com as pessoas com as quais convivemos. Vamos parar para ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Vamos ser gentis, vamos ser educados, vamos ter paciência. Às vezes a pessoa só quer falar,
E a gente, nossa, não para dar atenção para uma pessoa, né? Depois que eu estudei isso aqui de novo pela segunda vez, eu fiquei pensando muito. Então vamos dar uma freada, olhar mais para o outro, né? Porque, gente, esse tempo jamais vai ser perdido. A gente pode ter certeza. O tempo que a gente dedicar para o outro, né? Esse tempo não é perdido, a gente só ganha, né? Segundo, ser educado. Pessoas educadas, que sabem se portar em qualquer lugar, que não fica querendo chamar atenção, né? Essas pessoas sempre são vistas com carinho. Terceiro, olhar nos olhos. Sempre vale a pena olhar nos olhos do outro e sorrir para dar um bom dia, mesmo que a gente não conheça a pessoa, né? Um bom dia dado com sentimento é mais que um cumprimento, é um desejo. Bom dia, né? Tenha um bom dia. E quando a gente perguntar à pessoa, tá tudo bem? Às vezes a gente tá tudo bem e já sai andando. A gente nem espera a pessoa falar se tá tudo bem, não é assim? 4. Ser útil. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Procurar ajudar, né? Mesmo nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, né? Ser gentil no trânsito, dar preferência para uma pessoa passar, fazer um agrado, né? E uma coisa importante, em lugares difíceis ou em situações de crise, não vão piorar a situação, né? Vamos pensar o que pode ser feito para aliviar a tensão naquele momento ali, pensar e fazer alguma coisa, né? Nem que seja uma prece, nem que seja, não, uma prece é super importante nesses casos, né? Pequenas atitudes podem nos aproximar muito das pessoas. 5. Usar expressões ou palavrinhas mágicas. Obrigada, por favor, até logo, seja bem-vindo. Expressões que têm aquela magia de agradar, né? Os elogios. Elogio soa como uma gentileza e provoca empatia. A boa educação, ela é essencial em todos os momentos, em todas as situações, principalmente no modo de comunicar com as pessoas. 6. Respeitar limites. A gente não deve se esquivar, querer sair fora das nossas obrigações, dos nossos deveres, deixando que outro faça o nosso trabalho, que era para a gente fazer, né? Então, procurar ser justo, levar sempre em consideração o dever, né? O direito dos outros, desculpa. Então, jamais comportar-nos de forma desleixada, de forma desrespeitosa, principalmente em ambiente público, prezar aquilo que é íntimo, prezar aquilo que é particular. Isso tudo faz muita diferença. Já pensou se todo mundo agisse assim? O mundo ia ser bem melhor, né? Isso faz muita diferença. Mas em todas essas atitudes devem ser envolvidas pelo sentimento, pelo bom sentimento, né? Pelo amor, pelo prazer, pela boa vontade de fazer o bem. E por que o sentimento colocado na atitude é tão importante? Será que todo mundo que se apresenta afável e doce é benevolente e ama o próximo? Nem sempre. Muitas vezes pode ser só aparência, né? Para a pessoa conseguir o que ela quer. Mais cedo ou mais tarde, o verdadeiro caráter aparece, a pessoa se revela, né? Aquela máscara da qual Lázaro se referiu. E quando reconhecermos pessoas assim, muitas vezes pode ser a gente que esteja agindo assim, né? Nós temos que proceder justamente como a gente está aprendendo agora, aqui com o Evangelho. Usar de compreensão, de boa vontade, de bondade, perdoar, né? Auxiliar através do bom exemplo, para que essas pessoas consigam enxergar o erro.
E como reconhecer as pessoas verdadeiramente afáveis e doces? Observando as suas atitudes. Não conhece a árvore pelos frutos? Então, observar as atitudes da pessoa, dentro de casa, fora de casa, né? Tanto em sociedade quanto na intimidade. Essas aí nunca vão ser desmentidas, nunca se desmentem, né? E ainda, e se eu ainda não consigo ser assim? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que adotar um tratamento afável, mesmo que isso ainda contrarie o meu íntimo? Sim, claro, né? Se eu tenho conhecimento, se eu sei o que eu tenho que fazer, aí é hora da gente ter boa vontade, né? Disposição e persistência para começar a mudar, transformar esse defeito na virtude, né? Que é a afabilidade, e a outra virtude é a doçura, né? Isso demonstra disciplina. E como Lázaro nos ensina, né? Se formos afáveis, não pelas aparências, mas pelo que somos intimamente, nós seremos também tratados com afabilidade e com doçura, né? Porque o que a gente entrega, a gente acaba recebendo. Isso contribui muito para melhorar os relacionamentos entre as pessoas. Esses são os efeitos dessas virtudes no relacionamento com as pessoas que eu falei lá atrás. Emmanuel nos diz que no plano infinito da criação não tem ninguém que não precise de dois derivados naturais do amor, que são a simpatia e a bondade. E aí ele cita a árvore que precisa do sol, ele cita o animal que precisa da ternura da terra, ele cita a criança, o jovem, a mulher e o homem, que se não receberem a bondade e a simpatia como alimento que sustenta o equilíbrio, a saúde, que sustenta a esperança e a paz, essas pessoas se tornam infelizes e acabam adoecendo. E Emmanuel nos orienta a revestir todas as nossas manifestações de simpatia e bondade. Então, a gente tem que sair por aí distribuindo simpatia e bondade. E ele nos orienta também a enriquecer o patrimônio afetivo do nosso próximo com o nosso entendimento. Então, acolher aquela pessoa, ser simpático, ser amável, levar o nosso melhor, né, para aquela pessoa. E se por acaso a gente encontrar aí algum irmão infeliz, desajustado, que nós possamos dar a esse irmão a nossa generosidade fraterna. E assim nós vamos descobrir coisas maravilhosas desse irmão. Porque todo mundo tem uma coisa boa, né? Basta a gente dar a oportunidade, deixar aquilo se manifestar, dar o nosso amor. Então, diante desse estudo aí, né? O que vai ficar para a nossa reflexão? Primeiro, vamos fazer uma autoanálise, identificar o nível da nossa benevolência, o nível da nossa afabilidade e doçura, né? Porque nós sempre temos o que melhorar, senão nós não estaríamos aqui, nesse mundo, né? De provas e expiações. Como eu tenho agido diante das circunstâncias, como eu tenho agido diante das pessoas, como eu tenho agido diante das várias situações que aparecem aí no meu dia a dia, que são oportunidades para a gente exercitar isso. Será que eu estou sabendo enxergar isso, né? Ou estou deixando passar essas oportunidades todas? Porque a todo momento a gente tem essas oportunidades. E fazer um propósito de reeducação, né? Mas só que para aprender, para que a educação se estabeleça, a gente tem que praticar, né? E aí um recado de Allan Kardec para nós, que está lá no capítulo 5 do Evangelho. Ele fala assim, ó, o homem jamais deve esquecer que está no mundo inferior.
ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada dor, a cada sofrimento, a cada dificuldade, ele deve lembrar que se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria. E que somente de si depende não voltar a este mundo, trabalhando para se melhorar. Então, como diz o Luiz, nós estamos com a faca aqui, né? Então, será que dá tempo? Ainda temos 5 minutos. Vou falar uma historinha aqui, tá? Então, gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão, né? Vamos praticar. O que nós estamos esperando, né? As oportunidades estão aí, o evangelho está aí, as obras da doutrina espírita, né? Que a espiritualidade manda pra gente com tanto amor, né? Isso tudo está nas nossas mãos. Tem uma historinha do livro Pontos e Contos do Irmão X, lá no capítulo 40. O título é assim: Olá, meu irmão. Fala da história de Cipriano. Cipriano Neto, já desencarnado, contando para uma assembleia lá no plano espiritual como havia fracassado como espírita. Ele contou que com o coração de pai dilacerado pela morte do filho, foi convocado à doutrina espírita ansioso de esclarecimento e consolação. E aí ele se sentiu muito confortado pela doutrina espírita, ficou tão agradecido pela bondade de Deus, entendendo que o filho não tinha morrido, que só tinha passado por outro plano e até tinha enviado mensagem carinhosa para ele, o filho desencarnado. Então ele queria fazer alguma coisa para agradecer a bondade de Deus quando lembrou das suas possibilidades intelectuais. E aí o Cipriano queria servir ao Espiritismo através da palavra e da escrita. Então ele dava palestra e escrevia. Então ele podia escrever para jornais ou então falar em público. E atendendo a primeira sugestão de um amigo, fez uma palestra. E ele foi seduzido pela beleza do Espiritismo, discorreu longamente sobre a caridade, recebeu aplausos, abraços, felicitações. E no dia seguinte à palestra, ele estava contando para os companheiros dele de literatura como tinha sido a palestra. Falando da palestra como se o Espiritismo precisasse muito dele, né? Ele achava que a presença dele honrava o auditório e que o Espiritismo tinha achado nele um protetor. Então ele estava se achando, né? Pura vaidade, né? E aí, numa dessas conversas, surge o Eupídio, que era um velho conhecido dele, o antigo tintureiro dele. Eupídio era uma pessoa muito simples, sapatos gastos, as calças remendadas, os cabelos despenteados, rosto suado. Ele estendeu a mão para o Cipriano e falou todo alegre: Oi, meu irmão, meus parabéns, fiquei muito satisfeito com a sua palestra. E os amigos ali naquela rodinha, né, se entreolharam, admirados. E Cipriano foi bem seco com Eupídio, nem deu atenção para ele. E ele saiu, coitadinho, bem desapontado. Como poderia um homem do povo chamar-me de irmão diante dos colegas de academia? Ele pensou. Por acaso sou obrigada a relacionar-me com toda espécie de vagabundos? Então ele estava se achando superior demais. E ele estava cego pelo preconceito, pela vaidade, né? E totalmente dominado pela falta de afabilidade, totalmente dominado pela incompreensão. E aí os anos se passaram, Cipriano desencarnou. Depois que ele passou aquele período, né, de perturbação, depois passou pelo repouso, aí ele despertou, chamando pelo filho dele, que já estava desencarnado também. E começou a andar lá por onde ele estava e viu quem? O Eupídio. Eupídio estava todo transformado, numa posição espiritual bem mais elevada que ele. E Eupídio estava lá conversando até com os espíritos superiores, né? Aí o Cipriano aproximou, todo envergonhado, e falou para o Eupídio: Oi, meu irmão, meus parabéns.
E aí Eupídio tratou o Cipriano super bem, muito diferente do que ele tinha sido tratado antes por ele, né? E falou: "Ô meu amigo, que satisfação! Vem cá que eu vou te levar lá no seu filho." E aí, aquela bondade do Eupídio para com o Cipriano, né, que o tinha tratado mal antes, ele fez Cipriano abrir a boca e chorar. Chorou e reconheceu, né? Então isso foi uma lição para ele. Isso foi muito importante, porque através dessa lição ele aprendeu que a afabilidade é muito mais que um dever social. A afabilidade é uma coisa de Deus que, se a gente não tiver, nós não estaremos privando só o nosso próximo, nós estaremos prejudicando a nós mesmos. Eu achei muito interessante. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Bom, nós agradecemos muito, Simone, pela mensagem, pela reflexão, né? A gente viu a coerência, né, das duas mensagens, da primeira mensagem que a gente teve a oportunidade de falar e a que a Simone trouxe, e não foi proposital, né? Pelo menos não da nossa parte. Tenho certeza que a espiritualidade ela se organizou, né? Mas nós não tivemos essa intenção de que essas duas mensagens fossem tão interligadas, tão coerentes, né? A figura do Cristo, com toda a sua doçura que ele representa, junto ao Evangelho aí também nos falando da doçura, né? Então nós agradecemos muito a Simone a disposição, a boa vontade, né, de estar aqui com a gente. Fernandinho, tem algum recado? Não? Então nós vamos fazer a nossa prece e encerrar a nossa primeira reunião presencial, né? Depois de tanto tempo parado, estamos aí de volta nas atividades e também fazendo a transmissão da nossa reunião. Ao final ela ficará gravada, aqueles que não conseguiram assistir ou não puderam assistir, terão a oportunidade, como as virtuais que nós estávamos tendo, de poder acompanhar depois, em outro horário, outro dia, né? Então, fica quanto tempo gravado? Vai ficar permanente. Mas aonde? No Instagram, no próprio Instagram. A Simone está perguntando onde que ela vai ficar, né, gravada. Vai ficar gravada no Instagram. E talvez aí eu vou ver com o Bruno se ele consegue levar isso também para o YouTube, que é onde a gente estava colocando as outras, né? De repente a gente consegue também manter isso lá. Mas isso aí nós vamos ver ainda. Bom, então vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade. Como nós não estamos tendo os passes físicos, né? Nós, durante a nossa oração, vamos imaginar que a equipe espiritual está aqui presente, doando-nos todos os fluidos que nós necessitamos, tanto nós aqui nesse ambiente físico, quanto aqueles nossos irmãos que se encontram em seus lares, onde quer que estejam assistindo a essas reflexões. Divino Mestre Jesus, tantas vezes, Senhor, fizemos escolhas equivocadas na nossa caminhada, produzindo dor, produzindo sofrimento para nós e para os nossos irmãos. Hoje, Mestre, nos encontramos todos aqui, reunidos em Teu nome, buscando aprender, buscando vencer aqueles instintos primitivos, frutos de hábitos desenvolvidos por longo tempo, atitudes e pensamentos negativos que alimentamos e cultivamos por longa data, transformando-se em hábitos muitas vezes nefastos, que destroem, que magoam, que machucam. Mas agora, Senhor, temos a certeza absoluta de que todos nós que nos encontramos reunidos em Teu nome, desejamos escrever uma nova história, deixando para trás esses hábitos infelizes e construindo uma nova realidade, buscando espelhar no Teu exemplo, no Teu amor, na Tua doçura, Senhor, para que nós possamos
não apenas tocar o coração dos nossos irmãos, mas também renovar o nosso, sentindo as vibrações maravilhosas que o nosso Pai oferta a todos nós. Que os amigos espirituais, então, possam auxiliar a cada um de nós, fortalecendo-nos o propósito, fortalecendo-nos a vontade, ajudando-nos a perseverar nessa proposta. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Boa noite, gente.